Oi, gente, essa é a inauguração do nosso canal, Arnes Consultoria. Venha com a gente, nós vamos falar um pouco de citação. Para você que está começando ou finalizando sua faculdade, tem várias dicas importantes. Venha com a gente que você vai se dar bem. Não esqueça de deixar seu like e dar aquela força pra gente. Obrigado. Oi para todos, eu sou a Karen, eu sou a fundadora da Arnes Consultoria e hoje eu venho trazer para vocês como utilizar, como fazer, como formatar as citações. Uma dúvida de muitos clientes. E por que citar? Sempre que for elaborar um trabalho acadêmico, é necessário estudar o conteúdo, conhecer os autores que dominam o assunto. Você, aluno, vai utilizar o conteúdo do autor estudado. Assim sendo, precisa citar o que você inseriu em seu trabalho dos autores escolhidos. Logo, se você vai usar do conhecimento de alguém, esse conteúdo não é seu. E para isso, existem regras a serem seguidas, baseando nas normas da ABNT. E como fazer corretamente as citações de seu trabalho? As citações podem ser conceituais indiretas e textuais diretas. Conceitual indireta. Reproduz a ideia da fonte consultada sem transcrever o texto literalmente. Precisa ter cuidado para não alterar a ideia principal do autor. E o que seria isso? Você leu o conteúdo, gostou, acreditou que tem tudo a ver com o seu trabalho. Faz o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e o mais importante, vai transformar esse conteúdo em uma citação conceitual indireta. E como fazer isso? Vai reler o parágrafo e transformar com as suas palavras o que o autor ali está dizendo. Observação: não pode mudar a ideia do autor. Precisa expressar como seu sentimento, mas com a verdade do autor. Aqui temos dois exemplos de citação conceitual indireta. Indireta, que você intercalou a ideia do autor com a sua ideia, com a sua interpretação. Então vamos lá no primeiro exemplo. Segundo Friedman, 2018, vírgula. Aí você vem o contexto do que você intercalou com a sua ideia e a ideia do autor. Você iniciou o parágrafo citando o autor. Então, aqui é a citação, segundo Friedman, 2018. Isso é a citação. O restante é o desenvolvimento do parágrafo que intercalou as ideias. No segundo exemplo, você fala o que você entendeu, você expõe o que você entendeu e no final você cita o autor. Você coloca entre parênteses Friedman, 2018. Como que você vai citar os autores no seu conteúdo para que não fique repetitivo? Normalmente utilizam a palavra segundo autor, segundo fulano. Você pode utilizar para autor tal, diante de autor tal, conforme, perante ou somente o nome do autor, começa o parágrafo com o nome do autor e ano. Normalmente os orientadores não gostam de começar direto com o nome do autor, mas aí vai de orientador para orientador. Essas são algumas formas que você pode começar a sua citação, o seu parágrafo, quando utilizado da citação, quando utilizado da ideia de outro autor, não sendo a sua ideia, a sua formulação. Agora vamos para a citação textual direta. Refere-se às palavras do autor, respeitando todas as suas características, sendo fidedigna com a versão original do autor. Você deu um Ctrl+C, Ctrl+V e copiou exatamente a referência do autor, o que está escrito do autor. E a citação textual direta, ela pode ser breve ou longa. Citação textual direta breve. São as citações transcritas no corpo do trabalho que no Word ficam com até 3 linhas. Irá citar o autor igual realizado na citação conceitual indireta, mas precisa citar o nome do autor, ano da publicação e a página. Em seguida, inserir o conteúdo fidedigno do autor. Abre aspas, digita a frase e fecha aspas. Finalizou a citação textual direta breve. Depois segue o texto, o seu parágrafo com as suas palavras. O que você fez? Você só extraiu do conteúdo do autor
alguma coisa que no Word ficou com 3 linhas, sendo 3 linhas até 3 linhas, um parágrafo que não é seu, você tem que citar dessa forma. Citação textual direta longa. São as citações transcritas no corpo do trabalho que no Word ficam com mais de 3 linhas. Quando acontece isso, vai precisar avançar com a régua 4 centímetros para frente da margem esquerda e todo o parágrafo. A formatação da citação será diferente do corpo do trabalho. Precisa avançar da margem esquerda 4 centímetros, entrelinha espaço simples e fonte tamanho 10. Ao finalizar o parágrafo da citação textual direta longa, precisa digitar entre parênteses o nome do autor em caixa alta, ano da publicação e página. Para finalizar, segue aqui uma dica. Olha, vou deixar uma dica que vai valer para 2 etapas na elaboração do trabalho: as citações e as referências bibliográficas. Referências bibliográficas posso deixar aí um outro vídeo. Quando estiver fazendo a pesquisa, faça um rascunho das fontes consultadas no Word mesmo. Abra uma página no Word e vá inserindo o que pesquisou e o que irá utilizar no conteúdo da elaboração do seu trabalho. E se no meio da sua elaboração você perceber que gostou de alguma outra fonte, insere aí nesse rascunho. Esse rascunho vai te ajudar para inserir as citações, pois precisa do sobrenome do autor, o ano de publicação e o número de página para citar corretamente. Vai te ajudar bastante quando for fazer as referências bibliográficas. E para hoje é só, pessoal. Se inscreve no canal, aciona o sininho e deixa seu like. Até o próximo!